E então eu tenho pena que a expressão apareça assim. Ela pode ser feliz na época e para os destinatários a quem se dirige o Evangelho. Mas para o nosso tempo, no século XXI, 20 e 21, nós estragamos isto tudo, porque as igrejas estragaram isto tudo. As cúpulas das igrejas estragaram isto tudo. Fizeram sempre depois a interpretação moralista. Não se puseram na chave política em que os evangelhos de narrativas são escritas e que, portanto, só podem ser interpretados na chave política, não a de poder político, mas a política praticada, maiútica. E então passaram a aceitar esta linguagem como céus contraposto à terra, quando ela era uma expressão para dizer Deus que está metido na história a partir de baixo. O Deus que ninguém vê, até não o vê porque ele está em baixo, está tão de baixo, não se vê. Começamos a dar um bocadinho conta da sua presença, nunca vemos, claro, mas podemos experimentar a presença à medida que descemos. É o caso de Jesus. Desceu até para baixo do limite, até para lá do limite. E é quando os olhos de Jesus se abrem todos. A fé de Jesus atinge o seu momento mais alto quando ele expira. É quando está fisicamente levantado, mas o mais humilhado. O maldito dos malditos. O último dos últimos. O baixo dos baixos. Aí é que se vê. Começa-se a ver o invisível. Portanto, o Papa só vê o ídolo que está lá no topo da pirâmide. Só vê o ídolo. O Deus que ele vê e de que fala é o ídolo. Oposto ao Deus de que fala Jesus, que Jesus até fala pouco de Deus. Fala mais é do reino. Do projeto dele. Porque esse é que se tem de tornar visível na história. O projeto político maiútico de Deus Criador. E quando o projeto político maiútico de Deus Criador estiver bem visível na história, com estruturas e isso tudo, todas maiúticas, e isso só é quando os seres humanos o formos pleno e integralmente humanos de dentro para fora, então quem vê essa realidade sabe, de certa maneira, vê Deus. Continua a não ver Deus, porque Deus é sempre mais que esse projeto já realizado, ainda é mais, mas já tem ali, já experimenta a sua presença. Só experimenta a presença, nunca vê. Espero que não estejam confundidos, porque esta é uma boa notícia do século XXI. Ela sim dita em linguagem que eu acho que é uma linguagem simples, mas que, como é tão, não é nada habitual, não, nunca a escutamos em lado nenhum, nunca a lemos em livro nenhum, esses bilhões, milhares de milhões de livros, nunca a lemos em livro nenhum. Isto pode ser, a gente tem que gastar muitas horas a mastigar para poder finalmente saborear este pão da palavra, esta palavra pão, ou este pão palavra. E então eu tenho um bocadinho de pena porque esta expressão reino dos céus transformou-se em oposição à terra, a reinos da terra. Claro que o reinado de Deus Criador Abba, está nos antípodas do reino do império, dos reinos do poder. Nesses reinos todos coligados com o principal. Não há um único reino. Hoje nenhum país, nenhum governo de país que esteja absolutamente desligado do grande império. Nem Cuba hoje no século XX. Nem Cuba. A União Soviética foi o que se deu. Era outro império paralelo.
e em algumas dimensões até mais cruel. Não há. Reinado de Deus a 100% é Jesus. No projeto. Este projeto que Jesus anuncia é Ele próprio. Ele é o praticante a 100%. É aquele terreno em quem o reinado deu 100%. Dá 100% de fruto. Se calhar só é o único que produz 100%. Porque todos os outros é 30, 60, 70, 80. Jesus é 100%. Esse é o nosso paradigma. Então, e é este reino, o reinado de Deus Criador, é sempre a antípoda dos reinos do poder. Isso é. Mas aqui na Terra, é a antípoda aqui. Não é para depois de morrermos. É aqui. Na história. É aqui, por isso é que há um confronto. Há conflito. Há duelo. Duelo, verdadeiramente. Jesus é o paradigma disso. Há duelo. E como o poder é armado, mata logo o profeta do reino antípoda de si. Para que não haja anúncio. Portanto, ninguém tome consciência. Com o anúncio toma-se consciência. O mundo, a Terra, o planeta está assim, mas podia ser exatamente o seu contrário. E esse anúncio, quem está assim, a fazê-lo assim, no poder, não quer sequer que o anúncio seja feito. Muito menos que seja tornado visível para a prática. E, portanto, mata logo o mensageiro. Ou desacredita-o por completo. Hoje não se usa muito matar, fisicamente, desacredita-se por completo. O mensageiro. Para que ninguém tome a sério aquela mensagem. E é por isso que às vezes a mensagem dita hoje, só daqui a 100, 200, 300 anos, a terceira, quarta, quinta geração, se ela se conservar, é que, não for completamente destruída, é que vai ser entendido. Olha, os Evangelhos, as 4 narrativas em 5 volumes, 4 narrativas evangélicas em 5 volumes, estão a ser melhor entendidas no século XXI do que foram entendidas no século I, no século II e no século III, e por aí fora. Estamos hoje a entender melhor Jesus, século XXI, do que, se calhar, o grupo dos 12, que andou fisicamente com Jesus. Mas eles também o entenderam, só que o rejeitaram. Eles entenderam, mas rejeitaram. Os seus traidores e os que entregam. Têm-nos ensinado tudo ao contrário. Eles é que são os traidores e os que entregam Jesus aos dirigentes do judaísmo. E depois por isso é que depois não estão à vontade em Jerusalém, após a morte crucificada de Jesus. Vocês não veem isso. Por isso é que não estão à vontade lá. Porque eles é que tinham entregue Jesus, é que o tinham traído. É verdade. E então, reino dos céus, a expressão entende-se na época, culturalmente, mas com o uso que as igrejas ao longo destes 20 séculos fizeram desta expressão, levaram a dizer o contrário. Parece que era para depois da morte. E então agora aqui era o reino dos impérios, o poder na história. E nós estamos a trabalhar para que as pessoas cheguem ao reino dos céus, depois de morrer. Portanto, a salvação das almas. Que almas? Que almas? Almas sem corpo. Alma, ainda se chama ser humano. Olha, alma sem corpo. Salvação das almas. Misa pelas almas. Mas que barbaridade. Que monstruosidade. Até na linguagem. E depois se pratica e se ganha dinheiro com isso ainda por cima. Depois, não percebo. Ainda se zangam comigo. Alegre.